Antes de começar, não esquece de dar like e virar membro para ajudar o canal aí. Tamo junto. Agora, vamos para o recap. Emma, Norman e Ray são 3 órfãos extremamente inteligentes que compartilham uma vida feliz e estruturada na Gracefield House junto com 35 outras crianças. E ponto café da manhã, encontramos a mamãe, Isabela. Ela cuida das crianças com paciência e carinho. Após o café da manhã, as crianças demonstram sua aptidão intelectual em uma série de testes que Emma, Norman e Ray passam com perfeita resultados. Em seguida, as crianças participam de um jogo de pique entre os amplos campos verdes e entre as árvores luxuosas da floresta que cercam Gracefield. Norman aparentemente desaparece na floresta sem ninguém conseguir encontrá-lo, até que Emma, acidentalmente, se depara com os limites externos da floresta e o vê olhando para a cerca baixa da fronteira. Há uma discussão sobre como o mundo exterior deve ser, e as crianças se revezam sonhando com o tão esperado dia em que serão adotadas e finalmente deixarão Grace. Field, uma das crianças mais novas, Connie, está na verdade sendo adotada naquele mesmo dia. Após um dia de brincadeiras e diversão, Connie dá um adeus choroso à sua família do Gracefield e é levada para longe da casa por Isabela. Durante a limpeza, Emma encontra o amado bichinho de pelúcia de Connie, Little, Coelhinho. Sabendo que não pode fazer a transição para seu novo lar adotivo sem sua amiga querida, ela pega Norman e tenta devolver a boneca a Connie. A dupla segue para o portão onde um caminhão aguarda no corredor de pedra. Emma supõe que, se deixar o coelhinho na parte de trás do caminhão, Connie eventualmente o encontrará. Mas quando vai colocá-lo, ela descobre um horrível cena, o corpo sem vida de Connie. Eles ouvem vozes de outro cômodo e imediatamente se escondem debaixo do caminhão. Horrorizados, veem uma figura que parecia um monstro demoníaco. Ela e Norman lutam para abafar seus gritos de terror, enquanto os monstros discutem como as crianças estão sendo criadas como carne de alta qualidade para monstros ricos e poderosos. De repente, um dos monstros chama a mamãe e diz para ela garantir que a entrega dos produtos de alta qualidade aconteça sem incidentes. Em questão de momentos, todo o mundo de Emma e Norman foi destruído, revelando a terrível verdade de suas vidas. Percebendo que a Gracefield House é na verdade uma fazenda que cria humanos como alimento para os demônios. Eles eventualmente escapam do corredor, correndo de volta para casa. Naquela noite, ela e Norman estão discutindo o que fazer a seguir quando Norman sugere que eles deveriam planejar uma fuga. Emma está relutante, não querendo deixar as outras crianças lá para morrer. Enquanto isso, Isabela descobre o brinquedo de pelúcia que Emma deixou ao lado do caminhão quando fugiram. Emma mal consegue esconder seu olhar de terror ao ouvir e ver Mama pela primeira vez desde a descoberta, mas Norman diz a ela que eles têm que continuar sorrindo como se nada estivesse errado. Mama pode saber que alguém esteve no portão para deixar o coelho para trás, mas ela não sabe quem. Durante o tempo de brincadeira, Emma e Norman concordam que escapar pela floresta é a maneira mais segura, mas quando atravessam uma cerca baixa, logo encontram uma parede maciça de concreto sem emendas. As coisas ficam ainda mais complicadas quando uma garotinha se perde. Tudo o que Mama precisa fazer é olhar para o relógio, e ela sabe exatamente onde encontrá-la. Então agora, eles sabem que a segurança é bastante relaxada, porque tem algum tipo de dispositivo de rastreamento implantado em algum lugar em você. Corpos. De volta a casa, enquanto tem um momento privado de luto por Connie, Mama de repente aparece diante de Emma, perguntando por que ela tem estado menos alegre ultimamente. Ray acaba por livrá-los quando toca o sino do jantar, mas quando Emma e Norman partem, Mama pergunta diretamente se eles estavam no portão na noite anterior. Eles respondem alegremente. Claro que não, isso é contra as regras, e seguem em frente, mas Mama está definitivamente desconfiada. Assim que estão sozinhos novamente, nenhum dos dois consegue conter o puro terror que sentem. Eles vão sair daqui, só precisam de um plano. Esse plano envolve esconder um monte de toalhas de mesa em uma árvore oca perto do muro que eles usarão para fazer uma corda quando chegar a hora de escapar. Eles têm 2 meses antes que a próxima criança seja levada, mas alguém os seguiu até a parede. Felizmente para eles, é o amigo deles, Ray, que quer saber o que está acontecendo. Eles contam a ele, e para a surpresa deles, ele acredita em tudo, porque conhece bem o Norman o suficiente para saber que ele nunca mentiria sobre algo assim. Isso, enquanto Ray está disposto a ajudá-los com o grande plano de fuga, ele tem um grande problema com a insistência de Emma de que todas as 37 crianças escaparão. Mais tarde, Isabela apresenta um novo bebê chamado Carol e uma ajudante adulta chamada Irmã Crony. Crony já está planejando assumir o lugar da sua chefe. Enquanto isso, Emma, Norman e Ray têm apenas mais uma variável difícil para considerar durante seus preparativos para um plano de fuga que já parece sem esperança. Quando instruída a pensar como um inimigo para encontrar um lugar onde um dispositivo de rastreamento poderia ser implantado, ela examina Carol, a recém-chegada na fazenda, e encontra uma saliência vermelha atrás, a orelha dela. Eles concordam que é muito arriscado tentar destruir os rastreadores de ouvido, pois isso poderia desencadear o alarme, então eles se concentram em tirar todos. Primeiro, o trio decide disfarçar a fuga como um inofensivo jogo de pega-pega. Emma começa a trabalhar na melhoria da condição física das crianças, enquanto Norman e Ray os treinam na forma correta de sobreviver. Infelizmente, a irmã Crony está desconfiada sobre seus planos e pretende enviá-los antes da data oficial para poder acusar Isabela de quebrar o protocolo e agarrar o poder. Mais tarde, Norman e Ray juntam as peças para determinar que há um traidor entre eles. Isabela promete a Crony que, se ela cooperar, será uma mama por conta própria. Previsivelmente, Crony se irrita em silêncio e resolve destituir Isabela em vez de esperar ser promovida. Enquanto isso, Emma, Norman e Ray continuam seus treinos de fuga disfarçados como um jogo de pega-pega.
Dessa vez a equipe é liderada por crianças mais velhas, em vez de cada um por conta própria. O trio suspeita que Gilda ou Dawn seja o traidor. Mais tarde naquela noite, o trio compartilha seu segredo com duas outras crianças, Dawn e Gilda. Embora Norman escolha não contar a eles que Connie está morta. Norman mente dizendo que as crianças que partiram foram vítimas de tráfico humano. Como a fria realidade pode ser muito pesada, Gilda e Dawn acabam ambos concordando que uma tentativa de fuga é a única escolha. Ray não gosta de como Norman omitiu a verdade para Gilda e Dawn sobre todas as crianças terem morrido e sido comidas. Mas para Norman, a fuga deve vir primeiro. Ele também armou armadilhas para Gilda e Dawn, dando-lhes locais diferentes para a corda de fuga. Naquela noite, Emma finge dormir e observa Gilda sair furtivamente do quarto. O que Emma não consegue ver através da porta é que alguém desliza um pedaço de papel por baixo da porta de Isabella, com a localização da corda debaixo da cama de Norman. Após o papel ser entregue, Gilda visita o quarto de Crone e Emma escuta por trás da porta. As coisas ficam um pouco tensas lá dentro, com as evidências oscilando entre Gilda ser a informante de Crone ou não. Mas no final, Gilda faz o que Emma esperava e se recusa a revelar qualquer informação. Quando Norman e Ray procuram nos dois locais onde a corda estava escondida, Norman diz que não há nada debaixo da cama, e Ray diz que isso deve significar que Dawn é o traidor. Só que agora, Norman está convencido de que Ray foi o verdadeiro traidor o tempo todo, já que ele era o único que sabia sobre este lugar. Pois, nesta parte, Ray não nega nada, mas ele explica que fez isso porque precisava ser feito. Norman concorda em perdoar Ray, desde que ele concorde em ser seu espião também. Ray concorda, mas somente se Norman enganar Emma para fazê-la pensar que eles estão levando todos. Além de Gilda e Dawn, os pequenos serão um fardo, tanto durante quanto após a fuga, e Ray não passou anos sendo o informante da Mama para que todos fossem mortos em uma tentativa inútil de levar todos para fora. Mais tarde, Ray se encontra com Isabella, dizendo a ela que os outros continuam a usar o jogo de esconde-esconde como prática, mas foca a Mama na irmã Crone como a principal ameaça. Mais tarde, Ray admite para Emma que ele é o informante de Mama. Gilda e Dawn se sentem excluídos da maior parte das conversas privadas entre os outros três, mas Gilda e Emma começam a observar Mama mais de perto, e Emma descobre que há uma sala secreta onde ela faz algo. Dawn está ansioso para entrar lá, mas Ray recomenda cautela, e Norman concorda. Mas Dawn não sabe que Connie está morta, e por isso quer escapar e salvá-la. Com esse objetivo, ele e Gilda entram na sala da Mama, e Gilda desliza uma estante de livros para revelar uma porta trancada. Dawn insiste em criar situações cada vez mais tensas para ele e Gilda, e está obcecado em descobrir a verdade que os outros três não contam a eles. Então ele rouba a chave da Mama. Enquanto isso, Norman, Gilda e Ray concordam que para escapar e sobreviver, terão que reunir o máximo de informações possível sobre o mundo exterior e como poderão viver lá fora. Em muitos livros da biblioteca, há ex-libris com o nome William Minerva e várias palavras em Morse, código. Se eles conseguirem descobrir a ordem dessas palavras, podem obter algum tipo de informação útil que Bill está tentando enviar secretamente para eles. Isso dá esperança às crianças de que possa haver outros humanos lá fora resistindo à hegemonia dos demônios. Quanto a Dawn e Gilda, eles exploram cada vez mais as câmaras secretas da Mama, encontrando todos os bichos de pelúcia e brinquedos que não apenas confirmam que o que Norman disse sobre os adultos serem maus era verdade, mas os fazem suspeitar que algo muito pior está acontecendo. Norman e Ray repreendem Dawn e Gilda, mas eles sabem que não obtiveram toda a história. Norman decide contar a verdade, e como esperado, é muita informação para assimilar. Dawn e Gilda ajudam a roubar certos materiais que Ray menciona em seu relatório à Mama, detalhando o plano de Norman para matá-la. Norman diz a Emma que ele está fazendo Ray fornecer informações falsas para a Mama, para que ela acabe sendo desorientada ou distraída quando eles fizerem a fuga. Durante seu relatório, Ray também descobre que quando o envio mensal ocorrer em janeiro, ele será o próximo a ser enviado, pois o tempo está se esgotando. Falta apenas uma semana para a data acordada da fuga, mas as crianças se tornam um pouco descuidadas em sua conspiração aberta. E a irmã Crone de repente surge de trás de uma árvore para anunciar que sabe tudo sobre o que os 5 estão conspirando. No entanto, ela não está irritada, nem os ameaça. Em vez disso, sugere que eles unam forças contra a Mama. Naquela noite, Emma e Norman visitam Crone e fazem uma série de perguntas, que ela responde, mas eles também percebem que ela sabe mais do que revela. Enquanto isso, Ray recebe uma câmera instantânea de Isabella como recompensa por sua assistência. Mais tarde, Mama informa a Crone que ela foi nomeada como mãe para o Plano 4 e precisa partir. Imediatamente, quando ela apresenta suas evidências para a vovó, o plano de fuga de alta qualidade das crianças é completamente ignorado porque as crianças ainda estão sob controle. A vovó então pede aos demônios que a matem. Isabella, chamando a traição de Ray, de repente e inesperadamente termina o acordo deles. Tranca-os em uma sala e usa seu dispositivo de rastreamento para detectar Norman e Emma. Quando Dawn e Gilda veem Isabella sair de casa, mas não veem sinal de Ray, Dawn corre para dentro da casa, arromba a porta e liberta Ray. E os três se dirigem para onde estão Norman e Emma o mais rápido que podem. Mama encontra Norman e Emma e rejeita seus sorrisos falsos, abandonando a pretensão que manteve por 10 anos. Ela também faz um apelo aparentemente sincero para que parem de resistir e simplesmente aceitem seus destinos. Quando Emma e Norman rejeitam o ultimato de Isabella, Mama quebra o joelho dela como um galho, depois aplica amorosamente uma tala e a carrega de volta para a casa. Mais tarde, Isabella informa um horrorizado Norman que a data de seu embarque foi definida.
Quando Norman propõe que prossigam com o plano de fuga quando Emma estiver curada e sem ele, eles rejeitam. Eles dizem para ele desativar seu rastreador com o dispositivo que Ray acabou de completar e se esconder até Emma se curar. Então todos escaparão juntos. Norman concorda com o plano. Na manhã seguinte, Norman executa sua fuga. Depois de prender a corda, ele a segura firme enquanto corre pela parede, e consegue agarrar o parapeito superior e se puxar para cima. Para cima, uma vasta floresta se estende em todas as direções do outro lado. Se eles conseguissem levar todos para dentro daquela floresta, os adultos teriam dificuldades para encontrá-los. Quando Mama finalmente percebe que Norman não está por perto, ela verifica o dispositivo de rastreamento dele, e sua expressão deixa claro que ele não está funcionando. Para o horror de Emma e Ray, ela sorri e fecha o dispositivo, e Norman emerge da floresta. Apenas no topo do muro e olhando para o outro lado, ele pode descobrir a verdade. Há um vasto, profundo penhasco entre o muro e a terra florestada a uma distância que eles não podem esperar superar. Norman oferece-lhes um raio de esperança ao notar que o complexo de fazendas ou plantações forma um hexágono. Um dos lados é o QG onde há uma ponte sobre o penhasco, mas ele não se juntará a eles, e sua decisão não será mudada. A cena das despedidas de Norman é difícil. Todas as crianças estão ou em lágrimas ou apenas conseguindo segurar o choro, mas ninguém está sofrendo mais com a sua partida iminente do que Emma, que tenta lhe dar o dispositivo quebra-rastreamento. Antes de se separarem, Norman devolve a ela o destruidor de rastreadores e diz para não desistir. Norman e Mama caminham até o portão. Eles chegam ao portão e Mama o direciona para uma sala para esperar, e essa é a última vez que o vemos. Emma e Ray estão arrasados pela perda de Norman. Os dois parecem incapazes de continuar, mesmo com o apoio de Dawn e Gilda. Ray diz a eles que está cansado e não se importa mais. Eles podem fazer o que quiserem. Tanto as crianças pequenas quanto a Mama notam o estado de depressão constante de Emma. O tempo passa e a data de envio de Ray chega. Emma acorda e o encontra na capela. É lá onde os dois revelam que têm agido perto da Mama, fazendo Mama pensar que realmente desistiram. Ray discutiu com Emma sobre como incendiar a casa é a melhor maneira para eles conseguirem escapar. Ele então mostrou a Emma todas as latas de óleo que tinha escondido nos últimos anos, enquanto despejava óleo sobre si mesmo, assustando Emma completamente. Ray explicou como estava esperando o dia para terminar sua vida, pois isso serviria como uma distração para Isabella resgatá-lo enquanto Emma e os outros órfãos poderiam escapar. Quando o relógio bate meia-noite, Ray, agora com 12 anos de idade, iniciou um incêndio, e então correu rapidamente em direção a Ray. Logo depois, um grito alto pôde ser ouvido. Isabella foi atrás da confusão ao ver Emma deitada no chão, chamando devastadoramente o nome de Ray. Isabella verificou seu radar e percebeu que Ray estava realmente dentro do fogo ardente. A primeira tentou apagar o fogo, na esperança de ainda poder resgatar Ray. Cérebro. Quando Isabella ordenou que Emma escapasse, ela se virou e notou que ela já havia desaparecido. Isabella usou seu radar novamente e tentou procurar Emma, apenas para captar o sinal do transmissor de Emma da sua orelha cortada no banheiro. Emma se junta aos outros órfãos na floresta. Dawn esclareceu a Ray como ele, Gilda e Emma estavam envolvendo os órfãos mais velhos no plano de fuga. Ray lembrou como Emma o impediu de se queimar e matar, e lhe deu um tapa. Toma e Lani entraram na cafeteria e haviam embrulhado carne e o cabelo cortado de Anna nas roupas de Ray como um disfarce. Emma revelou a Ray como, meses antes, Norman contou a Emma sobre o plano de Ray de se queimar e preparou um contraplano para ela, o que significava que eles já estavam preparados para a fuga. À medida que os órfãos evacuavam a casa, Isabella conseguiu obter o dispositivo de comunicação. Enquanto ela estava do lado de fora da casa, observando-a queimar até o chão, Isabella começou a rir e afirmou alegremente que irá capturá-los todos e trazer os órfãos de volta. Antes que Isabella pudesse agir, Phil apareceu atrás dela segurando seu vestido. O último ficou chocado ao ver a presença da criança. Quando as crianças começam a subir a parede, Emma informa Ray de uma mudança em seus planos. Em vez de resgatar todos essa noite, ela vai deixar todos os pequeninos com 4 anos ou menos para trás. E está comprometida a voltar para eles e todos os outros nos outros planos antes que suas várias datas de envio cheguem. É por isso que o pequeno Phil está com a Mama enquanto a casa queima. Acontece que Phil está por dentro de tudo, e mesmo tendo apenas 4 anos, ele agora entende o que significa que Norman, Connie e os outros foram colhidos. Emma o deixa encarregado e diz-lhe para estar pronto para quando ela retorna. A outra complicação no plano que manteve Ray no escuro, o que significava que a Mama também estava no escuro. Eles não usam a ponte muito óbvia para atravessar o penhasco. Em vez disso, Dawn corta uma pedra através de uma parte mais estreita do penhasco e a corda se enrola com sucesso em uma árvore. Ele desliza pela corda, fixa a outra extremidade da corda e fixa a segunda e terceira que as crianças usam foguetes de água para lançar. Phil também consegue distrair Mama tempo suficiente para quando ela soa o alarme, os monstros vão para a ponte. E quando ela percebe que eles não estão na ponte, ela não chega ao local deles até que Emma seja a última pessoa que não fez a Emma lança um último olhar desafiador para sua antiga mamãe e diz adeus antes de atravessar na tirolesa. No momento de derrota dela, descobrimos que Ray é filho de Isabella. No final, mamãe parece orgulhosa de que suas queridas crianças a tenham superado. Agora que eles estão além do muro e do penhasco, ela lhes deseja boa sorte. Emma, Ray e as outras crianças de Gracefield começam sua jornada para encontrar um lugar seguro para viver. Ao examinar mais de perto a caneta, Ray mostra a todos o código Morse escondido.
Ao pressionar a tela, Gilda insere a senha necessária para a tela que exibe uma nota deixada por Minerva, guiando-os para o local onde precisam ir. Todos dizem que é graças ao Norman ter deixado a caneta que eles poderão seguir para o seu refúgio seguro. Enquanto isso, demônios que foram enviados para rastrear o gado desaparecido de Gracefield estão à procura das crianças. À medida que a noite avança, as crianças continuam seu caminho até serem paradas por um demônio selvagem que as persegue pela floresta. Dom e Gilda fazem um sinal para seus grupos se dividirem em dois, enquanto Emma e Ray correm atrás do grupo. O demônio selvagem é pego em um galho de árvore arqueado, atingindo-o e confundindo-o por um curto período de tempo. Quando o trio recupera o fôlego após escapar do monstro, eles tropeçam em uma armadilha chamada as Cobras de Elapinari, onde cair nelas significa nunca sair. Ray então decide que seu objetivo é fazer o demônio segui-lo, onde ele o prenderá nas vinhas. Ray então começa seu plano fazendo o monstro persegui-lo. No entanto, seu plano é interrompido pelos caçadores que o procuram. Sabendo que será capturado, Ray decide enganar os caçadores dizendo que todos estão mortos, exceto ele, e distraí-los. Logo depois, um assobio é feito pelos perseguidores, sinalizando que uma criança foi encontrada. Emma então explica que vai verificar a situação e que todos devem continuar a seguir a favor do vento. No entanto, ao se afastar, ela de repente desmaia, devido ao ferimento na sua orelha se abrir novamente. Mas, assim que Anna a examina, alguém à distância os conduz para um lugar seguro. Durante isso, Ray continua sua fuga dos perseguidores. Eventualmente, ele é encurralado e cai no chão. Assim que está prestes a ser capturado, ele é repentinamente levantado e levado por outra pessoa. Ray depois acorda ao lado de uma lanterna em uma cama improvisada e macia. Pegando a lanterna ao seu lado, ele vaga até encontrar Emma dormindo em um quarto próximo e vai acordá-la. Ela desperta, feliz por ver Ray novamente. Como Ray explicou o que aconteceu com Emma e o grupo, eles discutem a possibilidade de serem resgatados por Minervas. Grupo. De repente, a mulher mascarada de antes vem verificar Emma e fica aliviada ao vê-la acordada. Enquanto ela os leva para jantar com eles, Ray faz a descoberta chocante de que o homem e a mulher que os salvaram são, na verdade, demônios, e que eles nem sabem quem é Minerva. Emma e Ray confrontam os dois demônios agora conhecidos sobre o que fizeram com seus irmãos, levando Emma a pensar que Mudika os cozinhou e preparou para o jantar. Sem entregar nada, Mudika simplesmente diz que não, enquanto Sonju abre caminho para ela fugir. Ray a segue. Sonju e Mudika logo entram depois e pedem desculpas a Emma por não terem contado muito. Em resposta, ela também pede desculpas, agradecendo por terem salvo o restante das crianças. Quando todos, exceto os três, estão dormindo, Emma e Ray fazem suas perguntas. Eles perguntam por que não estão os comendo. Sonju responde mencionando sua religião e suas restrições alimentares. Eles então perguntam o que aconteceu com os humanos há 30 anos, baseando-se em suposições de livros que encontraram em Minerva. Nome. Sonju rapidamente lhes disse que os humanos não têm sido livres neste mundo há 1000 anos, e têm sido apenas gado desde então. Há 1000 anos, um acordo foi feito entre demônios e humanos devido a uma guerra em curso entre eles. Originalmente, os demônios caçavam humanos para se alimentarem, e em resposta, os humanos começaram a lutar. Mais demônios foram mortos do que humanos foram comidos. Devido à quantidade de medo e ódio entre os grupos, os humanos prometeram não caçar mais demônios se os demônios não comessem mais. Humanos. Para manter o acordo em ordem, os humanos deram aos demônios outros humanos para intencionalmente criarem e manterem como gado. Desde então, o mundo humano e o mundo dos demônios têm sido mantidos separados e as crianças criadas como gado ficaram presas no mundo dos demônios. Mais tarde, Sonju dá às crianças instruções sobre onde querem ir e explica que levará um total de 6 dias. Durante o curso desses 6 dias de viagem, as crianças aprendem sobre ervas com Mudika e sobre colheita de alimentos e materiais com Sonju, além de mapeamento e uso de armas como arcos e flechas. 6 dias se passaram e eles finalmente puderam ir para o abrigo. Antes de Emma partir, Mudika deu o amuleto a Emma e esse amuleto a protegerá se ela o segurar, e depois disso, Emma se despediu deles. Eles finalmente encontraram a entrada e foram para o abrigo. Emma acendeu as luzes, mas não havia ninguém lá. Mas o Sr. Minerva deixou uma carta dizendo que o abrigo é para as crianças. Ray encontrou um rádio na sala de controle. Com esse rádio, eles podem aprender sobre o que está acontecendo na casa. E Emma, Ray, Dom, Gilda, Anna e Nat foram para fora tocar o rádio. E o rádio disse que tudo está normal na planta 1 e planta 4. Emma, Ray, Dom e Alicia foram para uma sala secreta e ouviram o telefone tocando. Emma atendeu o telefone e quem estava ligando era William. Minerva. Mas suas esperanças são um pouco enfraquecidas por Ray, que explica ser uma gravação. Na referida gravação, Minerva explica suas intenções de fazer isso, porque viu inúmeras crianças serem sacrificadas aos demônios e não pôde suportar isso por mais tempo. Começando assim um abrigo pelas costas deles para crianças que se tornaram conscientes do que realmente estava acontecendo. Ele deixa o resto para as crianças e deixa um mapa na caneta intitulado Futuro, caso elas queiram ir para o lado humano do mundo. E a gravação termina. De repente, uma explosão é ouvida, derrubando a energia do abrigo e deixando os dois que trabalhavam no turno da noite inconscientes. 2 homens invadem o abrigo com armas e vasculham o lugar à procura das crianças, sem saber que elas escaparam e se esconderam nas cavernas. O grupo corre para fugir de seus captores, apenas para eles caírem de buracos acima. Emma e Ray derrubam um deles e escapam por outra saída.
rota. Uma vez na superfície, eles reúnem as crianças e ordenam que corram para a floresta. No entanto, a floresta está bloqueada por um grupo de soldados armados que apontam as armas para todas as crianças, prontos para puxar o gatilho. Sem que eles soubessem, o demônio que as crianças encontraram alguns dias atrás estava vagando pela área e então mata todos os soldados. Ray atira em um dos olhos dele, deixando-o se contorcendo de dor. O demônio, enfurecido, persegue as crianças mais uma vez enquanto todos se separam na escuridão da floresta. De volta à prisão, um dos demônios segurava uma flor da morte e planejava usá-la em Isabela depois de um debate acalorado com seus chefes, devido à variedade de opções que tinham sobre ela. Ele decide fazer um acordo com ela. Ele lhe dará liberdade e algo desejável se ela conseguir trazer de volta todas as crianças vivas ou mortos. Após o ataque ao abrigo, um grupo de crianças disfarçadas de demônios caminham até uma cidade próxima sob o pretexto de negócios. Eles descobrem que a maioria da população está amargurada e pobre devido à nobreza ficar com quase todas as porções de carne humana. Em um templo abandonado não muito longe da cidade, as crianças vivem em residência temporária enquanto Emma e Ray decidem o que fazer após o ataque. No dia seguinte, Tom e um dos garotos revelam suas fantasias de demônio para o grupo e imploram a Emma para levá-los com ela para a cidade. Emma objeta inicialmente, mas cede quando Don decide levá-los de qualquer maneira. De repente, um demônio velho emerge das sombras, incapaz de reconhecer as crianças devido à cegueira, e acredita que são crianças demoníacas que estão passando. Ele começa a orar por sua espécie e deseja que tudo melhore para eles. Desejando que a cidade prospere novamente, ele partir. Nos subúrbios da cidade, dois demônios olham para as condições deteriorantes de seus parentes e se preocupam que eles não sobreviverão nos próximos dias. Um deles acredita que as crianças que escaparam de Gracefield ainda estão à solta e podem possivelmente estar na cidade. E se eles as pegarem e as alimentarem vivas, os parentes sobreviverão e serão curados de sua doença. De volta à floresta, Tom mostra seu método de estilingue para pegar os peixes pegajosos para o grupo. Uma vez que terminam, eles decidem enganar Emma para ir à cidade comprar temperos. No entanto, no mercado, os dois esbarram nos mesmos demônios que estavam procurando por eles ao acidente. No início, pedindo desculpas por esse encontro, os demônios começam a sentir o cheiro de carne humana e acreditam que estavam carregando alguma, mas acham peixe em vez disso. Em pânico, os dois correm e os demônios os perseguem por toda a cidade. Emma e Ray observam dois telhados antes de serem perseguidos por outro grupo de demônios. Assim que ambos os grupos perderam seus perseguidores, eles pularam de volta e tentaram navegar de volta ao templo, apenas para os dois demônios originais os encontrarem. E então outro grupo de demônios segura Emma e Ray sob a mira de espadas. Enquanto o primeiro grupo tenta dissuadir o último de não matar sua presa, eles não notam outro demônio aparecer atrás deles e cortá-los ao meio, surpreendendo Emma e Ray. Enquanto esperavam a morte, ele diz o nome de Emma e declara que os encontrou, e eles descobrem, para seu choque e horror, que o demônio por trás da máscara é Norman. De volta às ruínas, Don, Gilda e os outros estão todos chocados ao ver Norman na frente deles. Norman explica que foi levado para um laboratório chamado Lambda em vez de ser apenas sacrificado. Ele testemunhou crianças sendo drogadas, experimentadas e mutadas, ele mesmo sendo testado algumas vezes. Ele conseguiu escapar com um apoiador de Minerva, ajuda. Algum tempo depois, ele conseguiu desenvolver uma droga que degenera demônios e os retorna a um estado primal. Lembrando do objetivo de Emma, ele começou a produzir a droga em massa para torná-los primais e exterminar os demônios por completo, e construir um mundo humano para si mesmos, para que não vivessem com medo. Mas, enquanto todos apoiam seu plano, Emma está começando a se sentir insegura. Emma confessa que não quer matar demônios, pois isso não os tornaria melhores do que os demônios em primeiro lugar. Ela busca uma rota pacifista, embora aceite que isso nunca vai acontecer. No Polupmanapu, Floresta, Ray está procurando um esconderijo que Norman lhe falou. Uma vez lá, são recebidos por Cyclo, Barbara e Vincent, adultos co-conspiradores de Norman, que informam que Norman saiu e voltará em breve. Norman chega e chama os dois últimos para fora antes de se dirigir aos seus amigos. Ao apresentar a droga, Ray revela que alguns demônios não vão degenerar com a droga e Norman, curioso, os questiona e fica furioso ao ouvir que os demônios que o grupo encontrou ainda estão viva. Reagindo com raiva ao nome de Mujika, Norman relembra suas façanhas que remontam a 700 anos. Originalmente uma salvadora de uma cidade fantasma abandonada, ela pode transformar qualquer um em um demônio que não come humanos ao fundir seu sangue por qualquer meio e pode criar demônios através de sua composição sã. Logo a notícia se espalhou por todo o mundo demoníaco e se tornou próspero por um tempo. No entanto, o rei descobriu e realizou um genocídio de demônios que carregavam o sangue de Mujika para mantê-los sob controle e não serem derrubados ou ter quaisquer golpes de estado de eles. Esses eventos desencadearam a guerra entre humanos e demônios e a promessa logo depois, e Mujika desapareceu em obscuridade sem que ninguém soubesse que ela estava fugindo desde então. Norman critica Emma pela sua maneira de pensar e decide matar Mujika e Sonju para que nada fique no caminho de seu plano, apesar dos protestos de Emma. Ele foi enviado, todos os portões foram destruídos, Minerva e seus apoiadores foram todos exterminados. E a única maneira de entrar no mundo humano é exatamente onde tudo começou, Gracefield House, milhas abaixo dela. Emma faz um acordo de última hora. Ela encontrará Sonju e Mujika em uma semana, e ele tem que parar seu plano. Após uma breve discussão sobre o tempo, Norman concorda relutantemente e dá aos seus antigos amigos 5 dias para encontrá-los. Caso contrário, ele continuará com seu plano. Ele os despede e desce as escadas para o porão.
Ele declara que o plano ainda está de pé e que matará todos quando trouxerem os dois demônios para... Dom e Gilda juntam-se a Emma e Ray para rastreá-los e levá-los a Norman, além de mantê-los fora de problemas. De volta à base, no entanto, Norman sofre um ataque de tosse e lembra-se da noite do seu embarque. Norman recorda o que aconteceu na instalação especial. Ele não acabou sendo sacrificado no dia do seu embarque. Um homem chamado Peter Hatry o recebeu e disse que quer que Norman o ajude em sua pesquisa. Norman foi para a instalação onde fez testes e conseguiu responder corretamente a cada pergunta. Sislo foi injetado com várias mutações. Bárbara foi torturada. Zazie foi acorrentado a uma parede. E Vincent foi experimentado na cabeça. Durante sua estadia, Norman fez um plano para escapar da instalação e conseguiu obter explosivos para uma bomba que estava fazendo. Uma noite, ele aciona e consegue cumprir seu plano e liberta os presos sobreviventes, incluindo os 4 que ele emprega sob seu comando, e recebe uma caneta de um homem antes de morrer por causa de seus ferimentos, de volta ao presente. Na floresta, os 4 são perseguidos pelo demônio selvagem. O demônio caiu com Ray atirando em seu olho, enquanto Emma desabou de exaustão. Ela quase foi comida, mas Sonju o mata. Aliviados por terem encontrado Sonju e Mujika, eles tentaram levá-los até Norman. No entanto, tudo foi em vão, pois Norman e seu grupo invadiram a vila. Eles fizeram uma bomba na Vila dos Demônios e espalharam a droga que os degenera, e eles começam a atacar uns aos outros. Os 2 jovens demônios doentes saíram de casa para fugir, e Norman foi pessoalmente à Vila dos Demônios para matá-los. Uma menininha demônio tenta escapar da ira de Norman, procurando seu avô, o mesmo demônio que frequentemente reza para que as coisas melhorem. Assim que ele retorna, viu a aldeia queimando. Percebendo o que está acontecendo, ele tenta encontrar a neta. A droga os alcança e a pequena demônia degenera, mas o avô não. Percebendo que ele é um descendente das infusões de sangue de Mujika, ele tenta matá-los. Norman então vê a carnificina que seu grupo trouxe aos demônios e começa a ter alguns arrependimentos antes de se recompor e se preparar para a batalha. Emma e Ray tentam convencer Norman de como eles ainda podem escapar sem matar os demônios. Ele desaba chorando na frente de Emma, esmagado pelo sofrimento que experimentou e por suas decisões precipitadas baseadas no tempo que lhe resta. Mujika veio e deu o copo com sangue para a demônia, instruindo-a a distribuí-lo para todos para que não degenerem novamente. Bárbara tenta matar o demônio, mas se vê neles e sofre uma enxaqueca por causa disso. Zazie avança contra o demônio, mas Norman diz para ele parar. Bárbara recupera a compostura e responde que Norman é mais importante do que vingança. Mujika viu os 2 jovens demônios e deu o copo cheio de sangue para eles antes de voltar para o templo. Uma vez lá, Toma e Lennon correram até Ray em pânico e o informaram que Phil e outros estão prestes a ser enviados. Desconhecido para eles, era uma armadilha armada por Hatry e sua nova avó, Isabella. Hatry explica seu plano para expandir o desenvolvimento baseado em drogas lambda para outras fazendas, eliminando a necessidade de fazendas de alta classe como Gracefield. O demônio concorda com o plano, mas faz Hatry manter algumas das fazendas abertas para que possam fornecer aos plebeus. Norman percebe que eles estão planejando mudar para fazendas no estilo lambda mais cedo do que esperado, e Emma tenta desesperadamente fazer um plano para resgatar Phil e seu grupo, apesar das suspeitas de Ray de que é uma armadilha. A menina demônio dá um pedaço da caneta prometida para Emma. A caneta exibia plantas do interior e exterior das casas Gracefield, mostrando o portão para o mundo humano, assim como uma receita para uma cura de todos os efeitos colaterais devido aos medicamentos que foram usados em Norman e seus outros amigos. Emma, Ray, Norman e as outras crianças decidem voltar para Gracefield, a fim de salvar Phil e os outros. No entanto, enquanto todos estão dormindo, Vincent é visto fazendo uma chamada de rádio para Gracefield, com Isabella atendendo do outro lado. Emma, Ray e Norman planejam uma invasão em Gracefield para resgatar Phil e mais 119 crianças junto com ele. Eles planejam lançar balões de ar quente e espalhar uma droga mata-demônios nas fazendas. No entanto, Vincent delatou a informação para a base de Peter Hatry, permitindo que Isabella atualizasse sua segurança para lidar com o ataque. Com a intenção de capturar Norman e matar todos os outros, Hatry dá luz verde para a operação. Enquanto isso, Phil, Simon e outras crianças da fazenda recebem instruções para se prepararem para serem enviadas. Logo depois, as crianças de Lambda começam a infiltrar Gracefields por meio de balões de ar quente. No entanto, os balões de ar quente eram iscas planejadas para explodir ao impacto com o chão, permitindo que Sonju e os co-conspiradores de Norman os atacassem e matassem de cima. Eles conseguem entrar e atacar os demônios que encontram lá com bombas de fumaça. Vincent invade a rede e provoca Hatry por cair na armadilha, e os demônios assistem Emma sabotar o sistema de CCTV. Uma vez que as luzes foram apagadas, Jumamo leva as crianças para o elevador enquanto Phil distrai as mulheres com as malas, fazendo-as tropeçar e perder as crianças. O grupo se dirige ao elevador onde todos se reencontram. No entanto, o reencontro foi de curta duração, pois os criadores apontam armas automáticas para eles. Isabella recebe as crianças de volta de forma provocativa. Hatry aceita a derrota das crianças e pede que se rendam e,
rendição. Quando Hatri está prestes a matar Emma, Isabela se volta contra Hatri e aponta sua arma para as costas dele. Todos a seguem. Apesar de estar em desvantagem numérica e de armamento, Hatri ainda acredita que está seguro e já venceu devido à chegada de reforços. No entanto, o reforço foi eliminado por civis da Cidade dos Demônios junto com Mujika, Sonju e Vilk em uma revolta contra as fazendas. Vilk invade a câmara do elevador e declara guerra a Hatri, após suportar séculos de fome e opressão pelos demônios e humanos dominantes. Quando Isabela está prestes a matar Hatri, ele puxa uma faca e tira sua própria vida, lamentando o assassinato de seu irmão, que nada mais é do que William Minerva. Com Hatri morto, os residentes de Gracefield finalmente podem ir para o mundo humano, que leva o elevador até uma porta em forma de árvore marcada com a coruja de Minerva. Eles inserem a caneta em um dos olhos da coruja quando a porta se abre, e entram no vazio desconhecido. Ao desaparecerem, Emma, Ray e Norman revelam que estão ficando no mundo dos demônios. Os co-conspiradores de Norman se juntam, pois querem resgatar seus camaradas deixados para trás. Dawn e Dilda acabam indo para o mundo humano para ajudar a cuidar das crianças mais novas ao lado de Isabela. As portas começam a fechar e Phil corre para abraçar Emma uma última vez, prometendo vir buscá-los se demorarem muito. Longo. Eles acabam na cidade de Nova York, onde são ajudados pelas pessoas de lá, apesar das alegações dos humanos no mundo dos demônios em contrário. As crianças finalmente podem usar roupas normais, ir à escola e viver suas vidas como crianças normais. De volta ao mundo dos demônios, todos os outros cruzam terras desoladas e cadeias de montanhas, encontram crianças de outras fazendas e salvam eles. Finalmente, eles chegam à capital após passar por um campo de batalha devastado pela guerra, e Mujika consegue compartilhar seu sangue com outros demônios e é elogiada por seus esforços. De volta ao mundo humano, muitos anos se passaram, e todas as crianças cresceram. Nos arredores de Nova York, Phil se reencontra com Emma pela última vez, tendo ela conseguido completar sua missão. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!